Olá, gente! Hoje nós vamos entrevistar uma escritora que vem conquistando o público com a sua sensibilidade, intensidade e autenticidade. Seja bem-vinda, Cris Ávila. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Agradeço o convite, Jandiara, para poder participar. Bom, primeiramente, nós gostaríamos de começar. Eu queria saber quando foi que a escrita apareceu na sua vida como algo mais sério e mais profundo. Você sempre quis ser escritora? Quando criança, eu escrevi algumas cartinhas e copiando trechos, né, de música, poesia, ou então alguma coisa que me interessava e dava de presente para as pessoas. Então, isso me despertou bastante sensibilidade e sempre encantamento, né? E aí, quando foi na época de estudo, né, na escola, sempre me despertava para esse lado também, gostava de pegar livros. Quando foi na época do segundo grau, hoje ensino médio, eu participei de uma atividade num colégio e o professor me deu uma força. E aí eu gostei de ter escrito uma poesia. E aí depois começou a rede social, né, ter uma visibilidade maior, e aí eu começava a colocar alguns pensamentos meus lá, assim como de outras pessoas, e gostei bastante dessa aventura. Mas eu posso dizer que no caderninho, né, sempre eu escrevia alguma coisa, deixava guardado, eu dava de presente, era a minha forma de colocar para fora, expressar. E aí foi quando, em 2015 ou antes, não lembro, eu comecei a me dedicar mais à escrita e colocar para fora assim de uma forma mais contundente, né? As pessoas gostavam dos textos. E aí foi seguindo, né? Falei, agora eu acho que tem algum momento que despertou para levar mais a sério, né? Bom, as suas histórias têm uma pegada muito emocional e intensa, né? Como a Liz, o livro Temperos Poéticos. De onde vem tanta inspiração? São as vivências, observações ou um pouco de tudo? É um pouco de tudo, né? Desde criança, sempre gostando de leitura, sempre me cativou muito. Mas eu acho que é o cotidiano que me move. Tudo que eu possa colocar no papel, desde uma alegria, uma tristeza, uma brincadeira, um aniversário de alguém, uma viagem, um passeio, tudo é motivo, né, para a escrita. Eu acho que envolve tanto o mundo infantil quanto o mundo adulto. O livro, eu tenho um livro que ele é a infância de Liz, né? E aí ele veio a partir de uma poesia que está no livro Você é Poema, que tem um texto chamado Criança. E aí eu pensei assim, agora eu vou começar a escrever esse livro aqui, do primeiro livro. Vou começar a escrever também para criança. E aí eu falei, mas aí como é que eu vou tirar, né, extrair? Aí nasceu essa poesia chamada Criança, e depois eu comecei a escrever texto, seria mais para o lado bem infantil, mas aí surgiu o livro Infanto Juvenil, que aí tem uma história assim, né, de uma menina lá, seus 10 anos, que gostava de também se escrever, bastante serelepe, atenta, né? E aí o livro nasceu aí entre um livro de poesia e outro, mas vindo de uma poesia chamada Criança. Como você escolhe os temas que vai explorar? Vem de dentro ou é mais o que você sente que o mundo precisa ouvir? Das duas formas. Se eu tiver muito emotivo, vivendo alguma coisa assim muito intensa, alguns momentos eu consigo colocar o de dentro para fora, né? E aí eu escrevo, pode ser um espelho, um reflexo do que vem de dentro. Mas do que eu estou vivendo ou o que eu estou sentindo. Ou mesmo alguma coisa de fora que me motivou dentro e eu, né, coloco para fora. Mas também tem motivo de fora, né? A pandemia é um motivo de fora. Então eu escrevi na época textos de que vinha de coisa de fora, que ainda não tinha vivido, mas que mexia dentro, sabe? Então é esse encontro, de fora para dentro, de dentro para fora. Você tem feedback dos leitores em relação a como eles se sentem tocados pelas suas palavras?
Tem algum que te marcou mais? Tem algumas pessoas que leram minhas poesias. O primeiro livro, eu tive, sim, mais feedback nas poesias, e as pessoas diziam que estavam se vendo ali nos textos, diversos temas, né, que são abordados, né, desde, tanto que eu falei do tema criança, como de adulto, amor, tem textos meus que falam do feminicídio, né, que está muito em voga, e aí as pessoas se identificam, utilizam os textos para fazer atividades também, e eu fico feliz por textos mexerem com as pessoas e serem utilizados para atividades em colégio, atividade em outros lugares. Eu acho muito importante e interessante. E como que é o seu processo de escrita? Tem rituais, lugares preferidos, horários? Não, não tem ritual, não. Tem um momento. Eu fiquei um tempo, do ano passado para cá, fiquei um bom tempo sem escrever, né? Então, acho que a gente pode dizer que é aquele tempo do branco, não tem nada, liso, assim, não tem nada. E aí eu fiquei assim, preocupada, poxa, não está vendo nada, mas isso já aconteceu em outras épocas. É assim como acontece de eu ficar com nada para escrever, porque nada me motiva, tem um momento que é direto, e aí tem de manhã, de tarde, de noite, pode estar no trabalho na hora do almoço, no ônibus, viajando. Então, depende do que eu tiver ali. Eu acho que a emoção transcende, assim, o coração sobe aqui para a cabeça, aí fica aqui com um buraquinho, aí quando vê uma antena, ela vai, pega, joga para o coração e ele transforma, entendeu? Eu acho que é assim que funciona. Você já está trabalhando em um novo projeto? Pode dar pra gente um spoiler do que você está fazendo? Então, deixa eu ver se está aqui. Eu não estou trabalhando num novo projeto meu, não. Meu último projeto foi esse aqui, ó, Vozes do Caminho, que fala, é um livro gostosinho, rápido de ler, né? Tem a força, né, de amor, fala um pouquinho sobre o que eu acredito, assim, da parte espiritual também. Tem várias coisas aqui dentro, né? E aí, esse foi o meu último projeto, então eu pretendo ainda trabalhar bastante nele, porque eu lancei ele no ano passado, mas não batalhei, não trabalhei muito nele. Mas a gente está aí lançando um livro, deixa eu ver se está por aqui, do Se Tens um Dom Seja, que é organizado pelo Bruno Black, iremos lançar na Bienal. Eu não estou com ele aqui agora. E aí esse trabalho é muito rico, porque pessoas de todo o Brasil, pessoas de fora também, pessoas que têm alguma deficiência, idosos, crianças, participam. E também é desse jeito, né? Colocam para fora o que mexe dentro, né? Então, esse eu posso dizer que seria um trabalho que já foi feito, mas que será lançado na Bienal. E todo mundo trabalha ricamente junto com esse rapaz, que é o Bruno Black, que dá oportunidade para várias pessoas. Então, nesse trabalho, eu estou bastante empenhada, gostando bastante, e vou continuar trabalhando nos meus livros. Se tiver alguma atividade infantil, eu vou trabalhar com infanto-juvenil. Estou trabalhando com os meus livros que já foram lançados. Esse que tem Dom Seja, a Cris Rosito participa? Não lembro. Quem participa? A Cris Rosito? Ana Rosito? Ah, Ana Não, Rosito. eu acho que a Ana Cristina Rosito não está participando desse, não. Eu acho que não. Eu acredito que não, não lembro agora. Não recordo, não. Quando você escreve para si ou pensa em um leitor logo de cara? No perfil do leitor? Quando eu escrevo, lá no primeiro momento, antes de eu colocar os textos para serem livros, eu posso dizer que eu escrevia só para mim. E depois, quando eu vi que
tinha muito texto, eu falei, poxa, eu acho que vale a pena, né? As pessoas liam e gostavam, aí eu joguei para o mundo. E aí, nessa motivação e nesse jogar para o mundo, eu posso dizer, por exemplo, ó, agora eu estou fazendo uma touca de crochê, tá? E eu tenho, aí você falou sobre um projeto, eu tenho uma ideia de criar alguma coisa sobre o crochê. E aí que nasceu uma poesia, que depois você possa até dar uma lida aqui também, porque a arte me envolve, me acalma, me deixa, né, me deixa ser quem eu sou. E aí eu acho que o brinco, né, que eu faço, o cordão, mas nasceu a partir de uma recriação minha, que eu precisava de uma bolsa, e eu fiz a bolsa, e nasceu a poesia. E aí eu falei assim, de repente pode ser esse projeto aí, né? Junto poesia com crochê, por exemplo. Aí, posso ler a poesia? Pode? Então, a poesia diz assim: crochê. Eu vou crochetando os meus e os seus pedaços. Das cores reluzentes, vou recolhendo os ensaios da arte. A criatividade vai surgindo em cada ponto. As argolinhas matizadas, algumas douradas, outras prateadas, e muitas de diversas tonalidades. Todas as espécies, uma arte apaixonante. Vou com a linha e agulha de forma contínua, imaginando cada enlaçada, que proporciona, com suavidade, o desenho característico para um risco de uma artesã de impacto. Sento no sofá, recuo um ponto, desfaço outro. Assim como na vida, damos um passo para trás, pegamos o fôlego e criamos uma nova história. Cheias de pontos, nós, eu e você, e o nó. Laço e enlaço e dou um abraço cheio de amor. Crio bolsas, cordões e travessuras. Dou nó na tristeza e a virada vem como uma beleza. Vou tecendo a vida entre perdas e ganhos, fazendo do limão uma limonada. Então, essa foi a poesia do crochê. Que exatamente, enquanto eu estou fazendo um ponto e de repente eu desmancho, a vida nos leva assim, né? A gente anda para frente, dá um passo para trás, alguns passos para frente. E aquele dia, às vezes, amanhece com o sol tá colorido, e aí tem a cor amarela, e outro dia não tá com outra cor, e aí a gente faz do preto um grande cordão bonito, um dourado. É assim que a gente vai levando a vida, né? Eu acho que é isso que é a Cris Ávila. Às vezes a gente tem uns tropeços na vida, tem umas encrencas, algumas coisas, mas é isso que eu tenho dentro de mim, é que eu sou, assim como você também é escritora, é poetisa, enfim, né? É isso que você é. Não precisa as outras pessoas nos olharem com outros julgamentos. A gente sabe quem nós somos, né? Então é isso. Acho que a arte diz muito da gente. Excelente poema, achei lindo. É Obrigada. parecido com a vida, né? É. Bom, para quem está começando agora, qual o conselho que você daria? Eu dou. Quem quiser entrar no Dando Vozes, qualquer tempo é tempo de poesia. Nós temos um projeto chamado Dando Vozes, que está no Instagram, @Dando Vozes, também tem no Facebook. As pessoas mandam seus textos pequenininhos, de até 5 linhas ou mais, e aí eu começo a colocar na rede social. Então, eu indico por quê? Porque pessoas que estão conosco já há um tempo, seus filhos ficaram interessados por suas mães estarem conosco, e eles começaram a escrever também, né? Agora, mudando de um polo ao outro, já fiz a propaganda, eu acho que cada um começa de uma forma. Um tropeça, o outro está triste, o outro, de repente, se você está num tratamento de psicólogo, e aí ele diz assim, você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer alguma coisa. Tem gente que vai escrever, tem gente que vai fazer crochê, tem gente que vai fazer um estudo em outro país, né? Vai fazer um doutorado em outro país,
vai passear. E tem gente que escreve. Por que não, né? Escrever, ler, ouvir uma música. Eu acho que para iniciar, tem que ser assim. O primeiro momento, você gostou? Você leia bastante, escreva, bota no papel, joga fora, depois escreve de novo e participe de feiras literárias, vá, converse com pessoas, enfim, ou então faça para você mesmo, e algum dia, quem sabe, não sai do papel. Cris, foi muito bom estar com você, foi muito inspirador. Foi incrível te ouvir. Onde as pessoas podem te encontrar e acompanhar o seu trabalho? Olha, Cris Ávila, escritora em todas as redes sociais. Ó, esse meu livro, olha, Você quer ler um Voz poema do dele, do Vozes Caminho. do Caminho? Cris Ávila, escritora também. Esse é um outro livro, você é poema. Cris Ávila, escritora no YouTube, no Instagram e no Facebook. Esse aqui é o livro Infanto Juvenil, que eu convido a todos a mergulharem no mundo de Liz. Tem esse livro aqui também, Temperos Poéticos. Então, a gente fala, tem poesias ousadas, poesias de vovó, poesia de crochê, poesia de amor, poesia de tudo. Então, é isso. Pode me encontrar na rede social como Cris Ávila Escritora. Posso falar o meu poema favorito do Temperos Poéticos? Claro, O Toque. Ele é, o ele é o meu poema toque, de favorito. toque me queima. E o toque, ele continua. Ele é o início do outro. O Temperos Poéticos é o primeiro, né? O toque. É esse aqui. Mas ele é o último desse daqui. Foi exatamente a continuação um do outro. Eu ousei, entendeu? Eu botei assim, eu fiz esse livro. E Você aí depois eu fui e coloquei assim, ó, temperos poéticos, nesse livro, eu coloquei a última poesia. E ele tá aqui, né? Começa esse aqui. É lê pra lindo mesmo. gente o toque. Oi? Pra terminar, lê pra gente o toque. O toque. Vamos lá. Peraí. O toque. Aparece o desejo do toque, quando palavras já não bastam para expressar o que sente. Toca, sente a pele, o cheiro, a temperatura, o gosto, a textura. Impulsiona a vontade de se aconchegar. Ficar mais íntimo, uma aproximação latente. O corpo responde e, por meio dele, a manifestação de sentimentos. Antes platônicos, agora se realizam pelo maravilhoso encontro, ou encontro ao encontro, na plenitude, autêntico e verdadeiro. O toque que arrebata, acalma, invade, procura, alimenta e absorve. O toque me toca, queima. Ai, que lindo. Eu gosto dele porque na pandemia a gente ficou sem poder ver as pessoas. Então eu lembro, quando eu comprei, eu acho que foi depois da pandemia que eu comprei. Não, acho que foi antes, você Foi estava lá na antes. escola. Eu li na pandemia. E as pessoas não podiam se encontrar, a gente não tinha a possibilidade de tocar as pessoas, de ser tocados por ela. E aí representa bem esse momento que a gente viveu, né? É verdade, bacana. Poxa, muito legal. Eu escrevi um outro poema dialogando com o seu. Tá aí? Ele tá no Instagram. Depois eu mostro ele pra você. Tá. É mais ou menos assim. Quando, so- quando sobre a alma o toque emudece. Eu sei que ele eterniza com leveza. Eu termino assim. Eu vou mandar pra você. Eu faço um diálogo com seu poema. Tá bom. Foi um prazer te ver, estar com você. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada Tchau. a todos. Tchau, tchau. Bom feriado. Acabou. Acabou. Aí eu vou montar. Eu gosto de Tá. fazer no Meeting porque dá a possibilidade, se tiver algum problema, de você editar. Aí quando faz ao vivo não Legal. tem como, né? Mas legal, obrigada. Eu gostei muito. Poxa, há muito tempo que eu não estava participando de mais nada. É bom, né? Eu vou tentar aquele da televisão com
Tá. O rapaz, tá É, tu bem. mandou para mim, eu também mandei lá, mas não respondeu ainda não. Tchau, Cris. Bom feriado. Beijo, tchau. Tchau.